Que alegria poder partilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus. Sobretudo porque hoje quero falar sobre a pessoa mais importante do universo, aquele que é a razão da nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa esperança. Eu quero falar para você hoje quem é Jesus. E vamos basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, chamada de gnosticismo. Os gregos, que dominaram o mundo do ponto de vista filosófico, tinham como um dos pilares do seu pensamento o dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Desta forma, os gregos não criam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Para eles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar, no final do primeiro século, a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho exatamente para provar essa tese, que Jesus Cristo é Deus, sem deixar de ser homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui neste evangelho, sobretudo no preâmbulo deste evangelho, João, como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história, retrata-nos o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é Jesus? João, quando abre este tema, quase nos tira o fôlego, porque ele diz assim: no princípio era o Verbo. Você bem sabe que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Ele preexiste ao princípio, à criação, à história, ao tempo. Logo, ele é eterno. Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Se o Verbo é eterno, então ele é Deus. E João já prova a tese na saída da sua obra. Mas ele diz assim: e o Verbo estava com Deus. Significa que o Verbo estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, significa que o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno,
Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. João fecha esse assunto dizendo assim: e o Verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, ou apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Foi ele quem disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Resta-nos, portanto, fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. João mostra nesse versículo primeiro que o Verbo é eterno, que o Verbo é pessoal e que o Verbo é divino. Mas agora, no verso 2, ele diz que o Verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, Jesus, o Verbo, estava lá. E não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esta verdade põe o machado afiado da verdade na raiz de algumas teorias que, embora populares, são falaciosas. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse texto reprova a ideia da geração espontânea, que o universo surgiu espontaneamente. Não, o universo não pariu a si mesmo. O universo não deu à luz a si mesmo. O universo foi chamado à existência. Ele, do nada, tudo criou e chamou à existência as coisas que não existiam. O universo não aconteceu, não veio à existência de motu próprio, ele foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, o universo não é produto de uma mega explosão cósmica casual. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, insondável, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até garantir a você, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, será que nós, aqui no planeta Terra, ganhamos na loteria da vida milhares de vezes? Por que estamos aqui? É o acaso? Foi uma explosão casual que preparou esse planeta tão adequado à vida para estarmos? Pense comigo só um pouco. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Tudo isso foi planejado. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi o acaso, nem uma explosão que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, a faxineira do planeta Terra. Você sabe que o nosso satélite é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso, nem uma explosão que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é Jesus? Quando o profeta Isaías, o profeta messiânico,
estava tratando desta matéria, da majestade de Deus, e ele está falando do Messias, e diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte para um astrônomo qual é o tamanho do universo, que ele mediu a palmos. Ele vai responder: eu não sei. Nenhum homem tem essa informação precisa e categórica. Mas o que eles sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de para ir de um extremo ao outro do universo. Pois ele mede tudo isso a palmos. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele vai dizer: eu não sei, mas eles sabem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. João vai dizer ainda no versículo 4, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe, só existe porque recebeu vida dele. Os anjos, os homens, os animais, o universo, enfim. Mas alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você estar me assistindo agora é uma prova que Deus existe, que Jesus é real. A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o doador da vida. Ele é o mantenedor da vida. Mas João termina dizendo o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso significa que ninguém pode derrotar Jesus. Nem você, nem eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Jesus é a luz. E onde ele chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a restauração, chega a redenção, porque ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Este é o Jesus que a Bíblia apresenta. Este é o Jesus que eu quero que você conheça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser este Jesus. Se você quer ir para o céu, Jesus é o caminho para Deus. Se você quer entrar no céu, Jesus é a porta do céu. Se você quer ser reconciliado com Deus, não há nenhum outro nome entre os homens que possa fazer isso, porque entre Deus e os homens só existe um mediador, Jesus Cristo, o homem. Se você tem angústia na sua alma com o peso dos seus pecados, pois é Jesus quem tem poder de perdoar os seus pecados. É Jesus quem tem poder de dar a você a vida eterna. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E se hoje você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, agora mesmo você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe a vida eterna, você se torna um cidadão do céu. Eu quero orar com você, porque hoje pode ser a decisão mais importante da sua vida. Onde você está? Ore comigo neste momento. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te pedir que tu abençoes as pessoas que estão agora nos assistindo, aplicando a elas, ó Deus, a beleza, a riqueza e a eficácia da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Espero que você tenha sido ricamente abençoado por tudo que você ouviu hoje. Afinal de contas, a temática do nosso programa foi quem é Jesus. E de maneira esclarecedora, por meio dessa mensagem, eu creio que o Espírito Santo pode impactar o seu coração, abrir os seus olhos para compreender quem de fato Ele é. Se você quer compartilhar essa mensagem com alguém, você pode fazer isso de maneira muito fácil. Basta você pedir pra gente. Tá aparecendo aí na tela o nosso telefone, então você manda pra gente um WhatsApp. O telefone é esse, o código de área é 11 947 18 94 50. Você vai lá e digita a palavra vida e a gente manda pra você esse programa para você enviar para quem você quiser. Vai ser legal, né? Vai ser abençoador, poder ajudar algumas pessoas a compreenderem de fato quem é Jesus. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse papel redentor de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Deus encarnado que entrou na história. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, nos busque nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. O programa Verdade e Vida vai chegando agora ao seu final, mas não se preocupe não, semana que vem a gente está de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal.